Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26. Eu estarei lendo a partir do versículo 36 até o 46, são 10 versículos, e os irmãos estarão acompanhando a leitura desse texto, um dos textos mais que nos traz assim, nos mostra um momento emocionante, um momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali, nos seus últimos dias com seus discípulos, numa das suas últimas reuniões, e texto riquíssimo em que nós podemos aprender muito a respeito da oração, que é o culto que nós estamos denominando no dia de hoje. E assim está escrito na palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Bendito Deus, Pai eterno que está nos céus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, ó Deus, e glorificamos o teu nome, porque só tu és digno da nossa adoração, Senhor Deus, da nossa gratidão. E te pedimos, ó Deus, que nessa noite, quando aqui nós já colocamos tantos pedidos, Senhor Deus, que com certeza o Senhor acolheu no trono da graça do Senhor. E nós suplicamos, Senhor, pelas famílias, pelos irmãos, pelos amigos que se encontram nesse momento, Senhor Deus, apreensivos, com tantas dificuldades que nós temos visto no tempo presente. Mas nós te suplicamos, ó Deus, dá-nos força, Senhor Deus, dá-nos ânimo, dá-nos, Senhor Deus, a orientação para podermos prosseguir a nossa caminhada contigo, ó Deus. É a oração que eu te faço em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito da tristeza e da angústia. Jesus buscou a Deus em oração. É interessante isso, né? O Filho de Deus, o próprio Deus, ele teve um momento em que ele percebeu que ele precisava ter um momento, um relacionamento mais íntimo com o Pai. Ele precisava de um momento em que ele pudesse expressar a sua tristeza, a sua angústia, a sua dor,
e Ele procura aquele a quem nós devemos também aprender com Ele a procurar. Como tem sido difícil para muitos se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Porque, como preguei no domingo passado, existe algo em nós que se chama vaidade, orgulho, prepotência, e muitas vezes nós entendemos que podemos resolver nossos problemas sozinhos. Nós não precisamos de ninguém para resolver o meu problema. Eu não preciso de ninguém para estar junto comigo, porque eu sou autossuficiente. Eu posso resolver minhas coisas. Eu conheço pessoas que são assim. E eu creio, irmãos, que talvez as grandes tragédias acontecidas na humanidade, elas aconteceram por causa desses sentimentos entronizados no coração do homem. Orgulho, vaidade, prepotência. Viajei e tive a oportunidade de compartilhar, de trabalhar com muitas pessoas prepotentes, pessoas que se achavam autossuficientes, que não dependiam de ninguém para coisa alguma, e não dependiam nem do próprio Deus. E consequentemente, tudo aquilo que eles se colocavam a realizar, na maioria das vezes fracassava, estava fadado ao fracasso, porque eles não conseguiam reconhecer que precisam se colocar diante de Deus, assim como o Filho se colocou, assim como Jesus Cristo se colocou. Jesus Cristo, ele tem uma característica muito interessante que nós temos que aprender, aliás, sempre temos que aprender com Jesus, e mais ainda aprender com Jesus assim como ele conduziu o seu ministério. Jesus Cristo, ele conduziu o seu ministério com sabedoria. Ele sabia os momentos certos para falar e agir, principalmente os momentos certos para falar com Deus, falar com o Pai. Ele procurou ensinar isso aos seus discípulos. E ali nós vemos que aqueles acontecimentos que estavam ali para aqueles acontecimentos que estariam acontecendo, a redundância, né? Aqueles momentos que estariam acontecendo ali nos momentos finais de seu ministério, nós vemos que um dos segredos que ele utilizou para vencer as dificuldades ali foi a comunhão com o Pai. Jesus Cristo, ele buscava sempre estar em comunhão com Deus. Ele buscava sempre estreitar o seu relacionamento com o Pai. Eu escuto e vejo muitos irmãos que falam, né, que param, pela madrugada eu paro, eu estou no ônibus, eu oro, eu estou ali na beira do fogão, fazendo a comida, eu estou orando. E nós vemos que isso aí é um dos segredos que Jesus Cristo nos ensinou para termos essa comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus tornou Jesus e nos torna também sensíveis à voz e à vontade do Pai. Quando nós temos intimidade, quando nós temos relacionamento, quando nós buscamos a Deus sempre, nós vamos ter essa empatia com Ele, nós vamos ter esses momentos em que nós vamos nos aproximando mais e nós vamos ficando mais sensíveis a ouvir os conselhos do Pai e entender a vontade dEle. Jesus é um exemplo de alguém que soube viver com sabedoria. Talvez esteja faltando isso nos dias de hoje, muitos de nós, ter sabedoria, ter discernimento de alguma das coisas que vão acontecendo à nossa volta. Até porque, irmãos, existe algo que o nosso irmão diácono, irmão Maurício, ele fala muito sobre isso, né? O imediatismo. Nós estamos vivendo um tempo que nós queremos que as coisas aconteçam assim, de repente, né? Eu não tenho paciência de esperar e de entender, compreender o momento que estou vivendo. Eu quero que a coisa aconteça e não vou parar para pensar. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista de um epidemiologista, é isso mesmo, né? Ele trata de epidemia lá, um especialista em epidemia, e ele falava exatamente sobre isso. Ele falava que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão imediatistas e as pessoas estão esquecendo de buscar, de pensar.
E com isso, quando nós paramos, nós não pensamos, nós reagimos imediatamente àquilo que chega até nós, a probabilidade de nós entrarmos em pânico é muito grande. É o que nós estamos vivendo no momento presente. E Jesus Cristo, ele nos ensina isso, a viver com sabedoria. E a oração, ela amparou Jesus durante todos os acontecimentos relacionados com o julgamento, com a crucificação. E para esta hora, Jesus Cristo, ele se preparou devidamente. Ele se preparou para o seu sacrifício. E se preparou principalmente através da oração. Vai fazer uma prova de concurso. Eu anseio tanto aquela vaga. Mas você colocou isso diante de Deus em oração? Não. Porque ouvi isso do meu neto. Ele prestou concurso para um escritório de advocacia, um dos maiores escritórios do Brasil, e ele foi aprovado. Ele é muito inteligente, graças a Deus. E na hora que eu perguntei ele, você agradeceu a Deus por isso? Ele disse, não, foi eu que estudei, foi eu que fui lá, fiz a prova, a capacitação é minha. Falta de sabedoria, tanta sabedoria humana, tanto conhecimento jurídico, mas pobre de conhecimento espiritual. Eu estou falando isso que eu falei, conversei com ele a respeito disso. Mostrei a ele que, se não for o Senhor, se nós não tivermos, nos prepararmos devidamente para estarmos executando algo, nós precisamos sim estar em comunhão com o Senhor em oração. E nesse momento é a hora que Jesus sente algo que talvez já tenha acontecido com muitos de nós, o abandono. Eu não sei se alguém aqui já viveu isso, no momento pior da sua vida, no momento em que você precisava ter todo o apoio possível, você foi abandonado. E Jesus Cristo, ele sofreu isso, ele foi abandonado por parte dos seus discípulos, e ele percebe que a morte era o único caminho estabelecido por Deus para que ele cumprisse a sua missão messiânica. Não tinha um outro caminho, não tinha uma outra solução. E a agonia que Jesus sofreu, ela não foi causada por medo da morte física, mas Jesus Cristo, ele sofreu porque a sua morte, ela foi associada ao pecado, ela foi associada com o pecado, e ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, na segunda carta, ele faz uma declaração interessante, no capítulo 5, no versículo 21, ele diz que Jesus Cristo suportou nossos pecados na cruz e sofreu a penalidade que nós merecíamos. Falava isso hoje para as pessoas lá. Os nossos pecados foram que pregaram Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus pregou Jesus Cristo com nossos pecados. E o apóstolo Paulo, ainda na continuidade, ele diz assim, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No meio de tanta tensão, Jesus Cristo então se retira para orar. Era interessante isso, né? Alguns estudiosos e outros que gostam de adentrar por esses temas, né, fazem muitas indagações a respeito disso, mas Jesus Cristo só vivia acompanhado de muita gente, né? Muitas pessoas, e ele precisava desse momento de intimidade com o Pai, de um momento único. E é por isso, irmãos, que nós também temos que ter esse momento, um momento em que nós paramos, nos recolhemos, e aquele momento é meu com o meu Criador, é o meu momento de conversar com o Pai,
de conversar com o meu Deus. E Jesus Cristo, então, ele chega para os seus discípulos e diz: olha, vocês assentem aqui, porque eu vou ali orar. Então, para uma pessoa sem visão espiritual, a atitude de Jesus Cristo parecia uma fuga da realidade. Jesus Cristo queria estar longe de tudo aquilo que estava acontecendo, ele queria sair daquela situação, ele queria que seus pensamentos não estivessem voltados para aquele momento que ele iria passar, porque ele já sabia o que estava reservado para ele. Mas Jesus Cristo, ele não foi para fugir. Jesus Cristo, ele foi para refletir sobre a vontade de Deus e para se definir melhor diante de todos aqueles acontecimentos. É mais uma lição que Jesus Cristo nos dá, né? Às vezes nós estamos querendo resolver um problema. Eu digo isso, irmãos, não falo somente na nossa vida pessoal, não. Na igreja, na família, ou até mesmo, como eu disse, na vida pessoal. Você tem algum problema e você se lança de cabeça nele e esquece que você precisa sair de dentro do problema, não é? Sair do meio do furacão e ali olhar de fora. Os irmãos já fizeram esse exercício? O irmão está lá com um problema sério para resolver e está naquela confusão, tem muita gente falando muita coisa, muitas coisas acontecendo, né? O mar quebrando em nossa volta, né, irmão Junei? Aí você tem que sair fora. Ah, mas você está no meio do mar, está no meio do furacão, mas eu posso sair. Eu posso olhar o problema de fora, olhar a situação de fora. Foi o que Jesus Cristo fez. Por quê? Ele fez isso para que ele pudesse, olhando de fora, ele se definir melhor tudo aquilo que estava acontecendo, entender melhor, compreender com exatidão aquilo que estava reservado para ele. Porque ele sabia de uma coisa era real, uma coisa era fato. A liderança judaica, ela estava pressionando de todas as formas para que Jesus Cristo morresse. Eles precisavam de que Jesus Cristo morresse. Era necessário que Jesus Cristo morresse. Então, Jesus começa a entristecer-se e angustiar-se. Talvez até, isso é especulação minha, tá, irmãos? Não devemos fazer muito isso não, mas é só para a gente tentar entender e ilustrar um pouco melhor isso, melhor o tema que nós estamos estudando. Quantas vezes Jesus Cristo afrontou, quantas vezes ele foi de encontro, ou quantas vezes ele disse que ele era inimigo da liderança judaica. Ele criticava sim, ele apontava sim aquilo que era contraditório, a hipocrisia que existia naquele meio. Pregar uma coisa e viver outra, viver de forma diferente. Isso ele era contrário, ele dizia: vocês dizem que as pessoas têm que agir assim, mas vocês agem ao contrário, né? Então isso aí é hipocrisia, isso aí não é legal. Talvez seja isso que ele se entristeça de tal forma e se angustie. Eu nunca fiz nada que prejudicasse essa gente. Por que eles querem tanto a minha morte desse jeito? Não há razão para se extrair o fato de Jesus ficar triste e angustiado. Os sentimentos de Jesus foram os mesmos que os nossos. Jesus Cristo ele tinha a sua natureza humana ali naquele momento falava, o homem. E uma das causas da tristeza de Jesus era algo que nós também, muitas das vezes, encontramos quando nós estamos com um problema terrível para resolver, um grande problema para resolver, a solidão. Tem situações, temos muitos irmãos, a maioria aqui casados, né? Tem momento que você não pode compartilhar nem com seu esposo ou com sua esposa, né? Um problema que você não pode, naquele momento, né? Enquanto, como dizemos, você está dentro do furacão, você está dentro do caldeirão, está lá a coisa fervendo, você não pode compartilhar.
É você e Deus. E nesse momento Jesus Cristo experimentou isso, experimentou a solidão. A solidão estava ali, e Jesus Cristo estava sentindo isso de uma forma muito intensa. E a sua tristeza também. A tristeza de Jesus era intensa. Alguns comentaristas dizem que era tão intensa como a tristeza da morte, ou a tristeza de morte. É ruim a tristeza de morte, né? Você ir num velório, você está ali, tem um ente querido ali, você sabe que você nunca mais vai encontrá-lo, que ali, aquele corpo, aquela pessoa, aquele corpo físico, você nunca mais vai encontrar, porque está morto. Então a tristeza de Jesus era assim. E especialmente, irmãos, algo que também fazia com que Jesus Cristo ele tivesse essa tristeza intensa, era pela morte infame que ele iria sofrer por toda a humanidade. A morte de cruz, ela era uma morte reservada aos piores criminosos, aos inimigos públicos número 1 de uma sociedade. Eram dos castigos mais cruéis que se pode ter notícia. Porque muitos que foram crucificados, eles levaram semanas para morrer. Às vezes o crucificado, dada a sua complexão física, dada a sua estrutura física, pessoas que tinham saúde boa, essas pessoas elas levavam muito tempo para morrer, e principalmente em função dos castigos que lhes eram infligidos antes de serem crucificados. E ali Jesus Cristo, ele sentia essa tristeza porque ele ia sofrer uma morte infame, uma morte reservada ao mais terrível e sanguinário, o maior criminoso, ou o criminoso mais cruel que existisse. Ali estava Jesus sofrendo esse tipo de morte, mas ele busca obedientemente realizar a vontade do Pai. E diz também, na continuidade do texto, no versículo 39, ele diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o seu rosto em terra e orou. Durante todo esse período que ele está ali no jardim de dores, nós vemos Jesus Cristo fazendo algo que muitas vezes nós dispensamos: constante oração, orando sem cessar, porque só ele, irmãos, poderia lutar com Deus, pois era a sua missão. Os discípulos não poderiam realizar essa obra por ele. Voltando à situação que muitas vezes nós temos um problema, nós não podemos compartilhar, porque o que a pessoa vai me ajudar nisso? Pelo contrário, eu vou fazer com que aquela pessoa fique tão angustiada e tenha tanta tristeza quanto eu. Então, por amor, nós vamos aliviar a dor do outro, né? Quantas vezes acontece isso na família, na vida de um casal? Não fez porque não é porque ele queria guardar ou ela queria guardar para ela, não. É porque ela não quis compartilhar algo que ia trazer tanta tristeza e dor para o outro. Então ele assumiu a dor sozinha. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele assumiu tudo aquilo sozinho, porque só ele poderia realizar aquela missão. Nesse momento ele fica sozinho diante de Deus, e algo ali nós vemos que acontece. Por 3 vezes Jesus Cristo fez a mesma oração: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nessas palavras, Jesus então expressou a razão da sua tristeza, da sua angústia. O problema era o cálice, irmãos. O problema não era o sofrimento, o problema não era ter que subir na cruz, o problema era o cálice. O profeta Isaías, ele lá no capítulo 51,
especificamente no versículo 22, ele fala sobre isso. O cálice do furor da ira de Deus, a qual permanece sobre todos os que não creem. Jesus Cristo estava ali passando por isso. Ele estava assumindo tudo isso. Então, o problema que Jesus estava encontrando era esse. O cálice que ele teria que beber. O cálice da iniquidade. O cálice amargo que toda a humanidade deveria beber. Mas o Deus justo, ele faria dele a nossa justiça. O Deus justo fez do seu Filho a nossa justiça. E o Filho carregou sobre si todas as nossas dores, pecados e iniquidades. Isaías capítulo 53, todo o capítulo descreve isso. E quando nós lemos aquele capítulo de Isaías 53, nós deveríamos chorar, não é? Chorar pela nossa condição pecaminosa que fez com que o Filho de Deus, o nosso Salvador, tivesse que beber o cálice do furor da ira de Deus, o cálice amargo. E Jesus então ele ora com insistência, mas a sua insistência não pode ser confundida com intransigência, pois Jesus ele aceitou a resposta negativa de Deus e se colocou humilde e obediente, fazendo a vontade do Pai. Você já ouviu um não de Deus? Eu já ouvi. Já ouvi muitos sims de Deus. Já ouvi muito espere de Deus. Mas o não de Deus é algo que... é porque ele diz não, é não. Eu não posso ir de encontro à vontade do meu Pai. E assim Jesus Cristo fez da mesma forma. Se colocou obediente e humilde nas mãos do Pai, porque ele sabia que aquela missão era dele e só ele poderia passar por aquela situação. Nenhum dos discípulos que estavam com ele, nem por melhor que ele fosse, por mais amado que ele fosse, ele não poderia passar por aquela situação, porque aquela missão era dele. Para isso ele veio. Concluindo, irmãos, que lições nós podemos tirar desse texto? Que lições nós podemos tirar dessa experiência de Jesus ali no Jardim de Dores? A primeira é: sabemos aceitar quando Deus responde não? É uma pergunta que eu faço para mim e para os irmãos. Sabemos aceitar quando Deus ele responde não a um pedido nosso? Outra lição que nós temos que aprendemos com isso, com o texto, e como eu disse, um texto riquíssimo. Há pessoas que oram como se estivesse dando ordens a Deus. Eu determino, eu ordeno, eu não aceito. Tive uma experiência pessoal. O meu pai estava há 3 anos, num sofrimento terrível, o câncer consumindo ele, e ele era um homem muito forte, e ele durante 3 anos ele foi corroído pela enfermidade. E nos finais de seus dias, ele recebia muitas visitas de irmãos, de pastores, presbíteros, diáconos. Nossa casa sempre via cheia, e nós, nos últimos tempos, nós estávamos revezando de 4 em 4 horas, e nessas 4 horas que ficávamos ali, era eu, a minha cunhada Miriam, nós fazíamos culto, e ali cantávamos com ele, louvávamos ao Senhor com ele, líamos a Bíblia com ele, e ele ali. Mas alguns irmãos chegavam, e quando iam orar: Senhor, esse teu servo não merece o que está passando, por que o Senhor está deixando essa situação acontecer? Eu não aceito isso, Senhor. Meu pai foi e disse: olha, parou, não recebo mais visita, só recebo visita do pastor Valdir, saudoso pastor Valdir Rocha, e mais uns 2 pastores que chegavam lá e visitavam. Não quero mais visita de ninguém, porque
A vontade do Senhor, ela tem que ser feita na minha vida. E se o Senhor quiser me levar agora, Ele vai me levar. E nos últimos dias, eu lembro que ele não queria ir para o hospital, mas numa sexta-feira, eu tinha que viajar, eu tinha um compromisso de viagem, eu estava indo para São Paulo, e sentei com ele e falei: pai, eu não vou viajar. Ele olhou para mim e falou: quando foi que eu deixei de cumprir algum compromisso meu? Quando foi que eu deixei de fazer algo que estava reservado para mim? Quando foi que eu deixei de fazer a minha função? Você tem que ir. E ali, ele fechou os olhos novamente, deu um cochilo, e quando abriu, falou: olha o meu Jesus chegando. Jesus, estou indo, Jesus. Alguém que nunca deu ordem para Deus e não aceitou aqueles que oravam por mais amor que eles tivessem por Ele, porque esse é amor, amigos, eu entendo dessa forma, mas nós não podemos dar ordens para Deus. Por último, nós precisamos aprender e aceitar que qualquer que seja a resposta de Deus, ela é a melhor para nós, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando aos nossos corações, que Deus continue nos orientando a respeito da forma como nós temos que nos portar diante dEle, principalmente a forma que nós estamos conversando com o Pai.